vai começar mais um podcast. A gente vai entrar com um quadro novo agora, né? Eu tinha falado no podcast anterior sobre, né? Falando ali um pouco sobre a Maxer. E aí eu vou tocar aqui um pouco no assunto sobre um quadro que eu queria abordar bastante aqui, que é o quadro das cartas que o design é perfeito. E por que o design dessas cartas são muito bonitos pro jogo, né? São excelentes, né? Então, a carta da vez que a gente vai começar aqui o quadro é o Pot of Desire. Uma carta que logo quando lançou ela gerou muita discussão, né? Pela sua usabilidade, né? Pô, vou banir 10 cartas isso aqui pra comprar, né? Fazer a draw, né? E daí tomar interação, né? Então, primeiro vamos pro texto dela, né? O texto dela é: você bane 10 cartas do topo do seu deck, né? Um face para baixo, face up, né? E compra 2 cartas, né? Aí só pode ativar esse efeito uma vez por turno. Tarará, tererê. Não tem muita assim, muito segredo aí, né? Mas tem toda a matemática por trás disso aí. Eu tenho inclusive um artigo que eu fiz na MAIP ano retrasado, 2020. Mas editar a saga completa dele, que são o que eu chamo lá de cartas de redução e compactação, né? Que é o que a Desire faz. É uma carta de redução e compactação, porque ela reduz o deck, né? Logicamente você está tirando cartas ali, obviamente, e ainda buscando recursos para você, que é as 2 draw, que dependendo da sorte ou do seu azar, você está ali com as 2 cartas que você vai querer no jogo, né? Então, parece uma carta assim bem simplista, né? Mas aí tem uma matemática toda por trás disso, né? Tinha explicado lá, eu vou transliteralizar aqui tudo que eu falei lá, né? Naquela primeira parte. Que a Desire, ela trabalha muito a favor da matemática, né? No seu deck. Tem gente que sempre teve essa discussão: uso 2, uso 1, né? Uso 3. Eu sempre fui que a Desire é uma carta que tem que ser usada a 3. Lá naquela época que ela tava a 3, né? Nunca entendi porque a Konami colocou essa carta 1, mas enfim. Mas colocar 3 sempre foi a melhor matemática. Por quê? Por que, Beto, a melhor matemática? Porque se você usa 40, você tem uma chance de banir as outras cópias de lá. E aí você deixa de banir a carta que você queria no deck, né? Sacrificando as outras 2 draws. Porque no Yu-Gi-Oh! Pelo menos no Yu-Gi-Oh! Moderno, 3 turnos acabou ali, entendeu? Você não vai fazer um deck para, a não ser que teu deck force muito isso, mas tu não vai querer fazer um deck para ganhar a partir do 3º turno, né? Tu quer ganhar ele, por exemplo, se tu começar, tu quer ganhar na volta no 3º, ou se tu ir second, o objetivo é ser o mais agressivo possível e jogar ali e ganhar, né? Nunca passar mais que 3 turnos. Esse é como o jogo funciona hoje em dia, né? Não é aquela partida mais estendida. Existem cartas que façam essa partida ficar estendida, né? Como que eu falei aqui da Mystic Mine, né? O problema da Mystic Mine pra mim era questão de alongar a partida, né? E alterar aí as matches de turno, né? Que para um torneio isso é horrível, né? Porque quanto mais alonga, né? Aí fica mais complexo aí para tirar aí o resultado dos torneios, né? E torneio é uma coisa que tem um tempo limite ali, né? Você utilizando. Aí ganhar no tempo, aí tem toda essa problematização da comunidade, questão de slow play, né? Que é ficar enrolando a partida, né?
tem decks propriamente que eles já fazem essa veiculação de ficar enrolando, né? De ficar demorando a partida. E você não for um player que entenda mais ou menos como funciona essas mecânicas, você acaba caindo nesse tipo de deck, né? Eu tenho medo de perder e jogar outra, ir para outra partida e eu não consegui também, entendeu? Tem um risco, realmente tem um risco. E eu entendo a preocupação, né, do jogador com isso. Então, no meu ver, a design foi uma das cartas com game design mais bem elaborado que o jogo já teve, entendeu? Foi um dos games, assim, o design de carta é um design bem redondinho. É uma coisa que parece ser justa porque ela faz, entendeu? Porque você vai queima uma parte do seu deck, aí um terço, né? Um quarto do seu deck, se for um deck de 40 cartas, né? Mas eventualmente você com aquele custo alto que você teve de perder certas cartas, talvez até cartas importantes, você tá trazendo recurso para mão, né? E isso por si só é uma carta chave, né? Em alguns decks como o Salamangreat, na época do Salamangreat, no auge dele, né? Foi uma carta muito que a galera usou muito, né? Teve o próprio Sword Soul, né? Foi o motivo da Konami colocar a carta, limitar a carta, né? Então ela teve funcionalidade nesses decks assim, e decks longos. Que decks longos? Aqueles decks que eles são mais engorduchados, né? São mais assim, eles têm de 44 cartas, de 50 cartas, né? De 45, né? E agora, por causa a potencialidade disso elevou ao quadrado, porque tem um Prosperity, né? Que é uma outra carta que eu não vou colocar aqui nessa lista por estar discutindo aí futuramente sobre ela, né? Mas que é um caso totalmente diferente da Design. A minha Design foi uma carta, ela chegou causando polêmica, uma comunidade que não conhecia muito o jogo, não avaliou muito isso no começo. Se trata de uma carta ruim, né? Certo, alguns decks ela pode ser ruim mesmo, né? Dependendo do deck que você vai estar utilizando ela, pode ser uma carta ruim, né? Mas um deck que tem uma quantidade de cartas ali, que são basicamente 15, 12 cartas, que é só para parar o oponente, só para fazer o oponente dar ali uma freada, né? Porque no caso das staples, né? Hand traps. Então a design ela funciona muito bem nesse tipo de deck, né? E é o que faz o game design dela ficar, né? O design de carta dela ficar perfeitamente equilibrado, né? Nessa junção, né? De ser uma carta essencial, uma carta interessante para decks, né? Que são compactos, né? De engine, né? E ao mesmo tempo ser uma carta justa, porque ela vai queimar o recurso e você também não vai ter aquele recurso fácil depois, né? Que é o cartas face down, né? Pela própria mecânica do jogo, as cartas face down, elas são cartas um pouco complicadas para você recuperá-las e jogar pro deck de volta, ou jogar pro cemitério de volta. Então, basicamente é como se você desse a draw ali e a draw do jogo, entendeu? É a draw que importante para você estar criando um espaçamento aí para futuras jogadas enfim, né? Vai existir deck também que vai saborear isso, que são os decks de banir, né? Daqueles decks de OTK, né? Esqueci o nome do bicho agora, né? Que aumenta o ataque, cara banida, né? Maju, né? Maju da Elsa. E aí ele fica com ataque grande devido às cartas banidas e você dá um ataque com ele com força. Ou zero bônus, né? Que a galera usava antes de existir o Assassin's Creed Talk.
tinha pessoas que usavam o Zero Ouro, porque aí ficava com ataque alto, tinha designs, aí dava uma mistura interessante e inteligente, né? Hoje tem um Access Code que você, algumas builds conseguem até fazer ele elevado, é um bicho excepcional também, né? Então essa é a questão, né? A Desires ela se comporta muito bem nos decks, né? Ela tem uma matemática que, se o jogador souber trabalhar em cima, ele faz build perfeitas, ele consegue tirar o melhor proveito da carta, né? Apesar que ela tá 2 agora, você perde um pouco de consistência naquele artigo lá. Eu vou deixar esse artigo na descrição com vocês futuramente aí, né? Ou no comentário, ou na base aí do vídeo, né? No caso, eu vou jogar no YouTube, então podcast no YouTube, né? Então vou estar jogando aí o material para vocês lerem também, né? Com mais calma e analisar. Fora a matemática da carta, a carta impressionantemente ela tem uma questão de ela não ser no aspecto balanceado, né? Entre o que você pode perder e o que você pode ganhar, altivar. É uma decisão sua, entendeu? É muito interessante isso. Existem cartas que não fazem isso, né? Que uma situação muito constrangedora de tu escolher o que tem que ficar no campo, né? O que tu tem que queimar, né? O oponente faz pra ti isso, né? Então é um negócio mais complicado. E ela equilibra, né? Isso. Ó, agora se você tem problema com o draw, aí é complicado, né? Eu acho que o fator sorte ele é muito... Tem muita gente falar, mas a matemática no Yu-Gi-Oh! Ela é muito presente. Beleza, isso eu tô falando pra vocês. Falei lá no artigo. Essa questão da matemática é muito presente no jogo. Mas também o lado de ter uma certa skill aí de jogador, né? De sorte também é muito importante. Mas não vamos falar aqui também que o fator da Black Build, né? O fator de quais cartas você está usando no deck também não ser um paliativo para estar melhorando aí o seu desempenho, né? Nas partidas, né? Que você vai enfrentar. E cada deck ele tem um balanceio, né? Ele joga melhor com uns, né? Pior com os outros, né? E aí é isso, né? Faz parte do jogo, né? E os decks eventualmente que se dão bem em tudo, eles são aqueles decks que se classificam ali na base do Tier 1, que é um deck mais top de linha, né? Ou exatamente porque no formato eles conseguem se sobressair dos outros decks, né? E a Desires ela vai ser uma carta temporal, né? E incrivelmente é uma carta que vai envelhecer bem no jogo, né? Não importa o formato que ela esteja, para mim é uma carta que vai ser sempre bem-vinda nos decks, né? E com o Yu-Gi-Oh! Moderno, né? Com decks cada vez mais compactos, embora existam decks tipo Desper, né? Que não usa tanta hand trap e precisa de cartas na mão, né? Uma quantidade de cartas na mão para poder jogar. O Dragon Link moderno, né? Por mais que ele faça interações com uma carta, mas você depender de outras cartas também está cada vez mais presente no deck. E isso faz com que o jogo fique mais saudável, né? Eu acho que decks que jogam com uma peça é complicado, né? Pelo menos no começo deles, né? Na trajetória deles. Tudo tem um ápice e tem um decaimento. Então, e tem decks que eles trabalham na medida do equilíbrio. E é isso que eu vou voltar a falar da Desires. Ela tem um equilíbrio, né? Como carta, né? Ela tem um equilíbrio como carta. Então é esse, né? Vai ser um podcast aqui rápido, vai ser um podcast teste, se der visualização bacana, ou então se der um feedback legal, né, da galera que já ouve, eu pretendo continuar com esse quadro, né, de cartas que eu acho
na minha opinião, tem designs excelentes, né? Perfeitos. Então, essa vai ser o meu podcast sobre casas de design perfeito, né? Que eu acho. Então, até o próximo podcast. Eu vou estar entrevistando aí jogadores também, fazendo profile. Então é isso, galera. Valeu, falou e até o próximo podcast. Né? Seja aqui desse quadro ou quadro que venha por aí, né? De profiles, das sagas, né? Falando também de algumas cartas aí, etc. Espero que tenham gostado, né? E se gostou, deixa o like aí para impulsionar nosso canal aqui, crescer mais, né? Chegar essa abordagem de podcast, desses materiais para outros jogadores, e aí a gente está fortalecendo e eu me dedicando mais, né? Trazendo mais coisas legais aqui para vocês. Então é isso, valeu, falou!